De onde é que vem o ato de filosofar? Como é que faz para a filosofia ter surgido no mundo? Sempre quando falamos sobre o surgimento da filosofia, é claro que a gente volta para a Grécia Antiga, no século V a.C., né, pré-socráticos, mitologia grega, entre outros pontos. Porém, o questionamento aqui não é sobre o surgimento dessa filosofia ocidental, né, racional, que tem todo o seu processo metodológico e vai ter essa construção no Ocidente. Não, a gente está falando sobre o ato mesmo de filosofar, né? E aí você vai perguntar, o que é o ato de filosofar? Né? O que me faz filosofar é o cotidiano, né? A gente vai dizer bem claro que a filosofia é simplesmente a busca pelos porquês. Então é questionamento, né? Então o filosofar é que se questionar sobre as coisas, se questionar sobre aquilo que está, né, ao seu redor, sobre o mundo que tu está, sobre as relações que tu tem, entre outros pontos. Então o filosofar, ele existe desde que o mundo é mundo e a gente está aqui. E é a partir dessa condição da gente conseguir filosofar que a gente consegue evoluir. Esse é um ponto muito importante. A gente pode até se perguntar, para que serve a filosofia? Para que a gente precisa entender, estudar? Talvez o estudar a história da filosofia ela me ajude, né, a entender como o mundo chegou ao que nós estamos hoje. Isso é um ponto extremamente importante. Só que esse não é o questionamento desse vídeo, mas sim é quando a gente começa a se questionar. Você pode pensar que é natural, a gente se questiona naturalmente. É algo habitual do ser humano. Não, porque eu tenho certeza que você não se questiona sobre tudo na sua vida. Eu tenho certeza que uma grande parte, uma grande gama da sua vida você nunca se questionou. A gente nunca se questionou, né, em algum momento, porque 1 mais 1 é 2. A gente só aceitou isso dentro de um processo educacional, ou a gente aceita que o céu é azul, porque a gente está olhando, e por aí vai. O questionamento, trazendo lá, né, uma explicação, né, tanto de Platão, mas também do Aristóteles, mas pegando a visão do Platão, o questionamento, a filosofia, ela vem de uma condição da gente ter uma curiosidade, uma admiração sobre algo. A admiração é um ponto essencial para a gente filosofar. Porque quanto mais tu admira alguma coisa, mais tu quer saber sobre aquela coisa. Então, se a filosofia é a busca pelo conhecimento, e o conhecimento ele só existe se tu se questiona, então tu só questiona aquilo que tu tem vontade de saber. E tu só tem vontade de saber sobre aquilo que tu gosta, aquilo que, como usando a palavra de Platão, tu admira, né? Então, o ato de filosofar, ela vem da nossa condição de curiosidade, só que a gente não tem uma curiosidade plena sobre tudo. A gente tem uma curiosidade sobre aquilo que nos chama a atenção, aquilo que a gente admira, né? Aquilo que a gente gosta. Esse é o primeiro ponto, né? Então é uma coisa levando a outra, a curiosidade, que me leva a curiosidade sobre algo. Esse algo, ele tem que trazer pra gente alguma vontade, então uma admiração. E então a gente percebe que, por exemplo, é quando a gente começa a questionar as coisas específicas, né, sobre a vida, né? Então, quando a gente começa a crescer, né, vamos pensar na nossa parte de infância, tirando aquela parte inicial dos porquês, né, que tudo a gente é o porquê, o porquê, o porquê. Aquele é um grande exemplo na nossa vida, que é uma condição de questionar por curiosidade. Quando uma criança ela te pergunta o porquê de algo, porque ela precisa, ela ainda não tem conhecimento sobre aquela coisa, logo ela precisa saber sobre aquela coisa, e ela só vai saber sobre aquela coisa se ela perguntar, se ela questionar, se ela trazer um questionamento pertinente sobre alguma coisa. Então,
Claro que a gente pula essa parte da nossa infância, né, na nossa pré-adolescência, adolescência, e é quando a gente vai tendo um despertar para as curiosidades um pouco mais além, né, quando a gente começa a questionar sobre o processo religioso, né, político, futebolístico, né, porque se você perceber, por exemplo, o time que tu torce, geralmente, inicialmente, não quer dizer que vai ser para sempre, mas inicialmente é um time que vem ali do teu pai, da tua mãe. É a mesma questão da religião, né? E direcionamento político. Então, quando tu chega nessa fase da adolescência, dos 15, 16 para frente, que você começa a ter as suas próprias admirações, e aí você começa a ter novos questionamentos. E aí você vai ampliando, né, o seu leque de conhecimento. Então, e aí eu trazer outra palavra, né, que é trabalhada pelo Aristóteles, né, da onde nasce a filosofia. Para Aristóteles, a filosofia nasce do espanto, né, algo que lhe espanta. E a curiosidade é isso, né, a gente só tem curiosidade daquilo que, como o Platão disse, chama atenção. Para me chamar a atenção tem que espantar, né? E entenda que espantar, na perspectiva da fala do Aristóteles, não é o espantar de afastar. É de espantar de você dizer, uau, que coisa incrível, né? E esse espanto é um espanto que diz, pô, é incrível, como é que acontece? O ato de filosofar, ele vai gerar pra gente, né, outras condições da gente conseguir encontrar outros caminhos, porque é a partir do porquê que a gente busca o como, né? Por que a gente existe, né? Porque a gente está vivo, para depois a gente saber o como é que a gente está vivo, como é que a gente surgiu, como é que a gente nasceu. Então é um processo que vai levando ao outro. Então, a filosofia, por mais que pareça de uma maneira erudita, pela maneira que é escrita, pela maneira que é falada ou como foi desenhada, mas a filosofia ela é a coisa mais comum da nossa vida. Ela acontece no cotidiano, na conversa que tu tem num bar, na lanchonete, na mesa do jantar, quando tu traz questionamentos sobre o Estado, o que é que pode ser feito, o que é política, o que é felicidade, o que lhe faz feliz, como lhe faz feliz, então, o amor. Então a filosofia ela é mais ordinária, cotidiana, vulgar do que a gente imagina. Porque ela acontece todos os dias, em todos os momentos. E é a partir dessa condição de filosofar que a gente consegue encontrar novas respostas, novos caminhos. E lembrando, nunca quer dizer que essas novas respostas, novos caminhos, eles são verdades absolutas. Eles são só novas possibilidades, novas aberturas e nova visão de mundo. Então, o filosofar, que é o que deveria ser impulsionado na vida das pessoas a partir da educação, a partir do convívio com as instituições familiar, religiosa, Estado, escolar, não importa qual ela seja, o filosofar ele é extremamente necessário para que a gente possa soltar um pouco das amarras daquilo que é normativo. Lembrando que não é só porque aquilo é norma que aquilo é bom, ou que aquilo vai ser bom para sempre. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.